Olá, vamos falar aqui de área de figuras geométricas planas. Então, tenho aqui algumas figuras geométricas e nós vamos ver como calcular a área dessas figuras geométricas. Então, ó, eu tenho um quadrado, tá? Então, o quadrado, ele tem todos os lados iguais, certo? Então, ó, o lado de um quadrado, eu falo que mede L, certo? Então, se o lado mede L, todos os lados também mede L. Esse mede L, esse também mede L, esse também a medida é L. E como que eu calculo a área de um quadrado? A área de um quadrado é dado por L vezes L. Ou outra forma de eu calcular a área de um quadrado é L elevado ao quadrado. Tá? Então, L vezes L é a mesma coisa que L elevado ao quadrado. Ok? Se esse quadrado tem lado 4 centímetros, quanto mede a área desse quadrado? Qual é a área desse quadrado? Então, a área desse quadrado vai ser o quê? Que é L ao quadrado, é 4 ao quadrado. Logo, a área desse quadrado é o quê? 4 ao quadrado é igual a 16. E se o lado é dado em centímetro, isso aqui é centímetros ao quadrado. Tudo bem? Bom, e a área de um retângulo? Como que eu calculo a área de um retângulo? Então, ó, o retângulo ele tem esse lado que é a base e esse que é a altura. Então, essa base eu chamo de B e esse lado, que é a altura, eu vou chamar de H, tá? Então, esses dois lados são iguais, esses dois lados são iguais. Então, ele tem lados paralelos iguais, tá? Então, como que eu calculo a área de um retângulo? A área de um retângulo é dado por base vezes altura. Então, eu calculo a base vezes a altura e encontro a área de um retângulo. Pô, se essa base mede 7 e essa altura mede 4, quanto mede a área desse retângulo? Então, a área do retângulo é igual a base, que mede 7, vezes a altura, que mede 4. Então, quanto vale isso? 7 vezes 4 é igual a 28. Se isso for dado em centímetros, a área vai ser centímetros ao quadrado, tá? Então, quando eu estou medindo área de superfície, é sempre essa unidade elevado ao quadrado, tá? Então, aqui no caso eu estou calculando a área de superfícies planas, tá? Bom, aqui eu tenho um triângulo. Esse triângulo, ele pode ser o quê? Um triângulo isósceles, que tem os dois lados iguais, tá? Então, ó, o triângulo, no caso esse triângulo isósceles, ele tem altura, que é do vértice até a sua base, tá? Eu tenho aqui a base, tá? Então, o triângulo eu tenho a base e tem a sua altura. A altura é essa altura que pega do vértice, uma linha reta do vértice até a base, formando aqui um ângulo de 90 graus. Então, essa é a altura, tá? Então, cuidado, tem pessoas que falam que a altura é esse lado, mas esse lado aqui está inclinado. Esse aqui não é a altura do triângulo. A altura de um triângulo, nesse caso, é esse traçado aqui, que vai do vértice até a base do triângulo em linha reta, tá? Essa base, como que eu calculo a área de um triângulo? A área de um triângulo é dada pela base vezes a altura dividido por 2, tá? Então, eu tenho que fazer a divisão por 2. Base vezes a altura dividida por 2. Se essa base mede 5 centímetros, essa altura mede 4 centímetros. Qual é a área desse triângulo?
Então, a área desse triângulo vai ser igual a base, que é 5, vezes a altura, que é 4, isso dividido por 2. Então, quanto é 5 vezes 4? 5 vezes 4 é 20. 20 dividido por 2. 20 dividido por 2 dá 10. Então, se é centímetro, essa área dessa superfície é 10 centímetros ao quadrado. Ok? Bom, aqui eu tenho outro tipo de triângulo, que é um triângulo retângulo, que ele tem esse ângulo reto aqui, de 90 graus. Então, esse é o triângulo retângulo. E a área do triângulo retângulo também é base vezes altura, tá? E eu tenho a base, isso aqui é minha altura, tá? Então, eu coloquei dois tipos de triângulo aqui para mencionar sobre a questão da altura, para a gente tomar cuidado e não confundir a altura de um triângulo, no caso um triângulo isósceles, equilátero ou escaleno, como sendo o lado do triângulo, tá? Então, aqui eu tenho um triângulo retângulo, e a área desse triângulo, e o triângulo é a mesma cálculo que eu faço para a área desse que eu já coloquei aqui. Então, vai ser a base vezes a altura dividida por 2, tá? Então, qualquer triângulo, a fórmula de calcular a área é sempre a mesma. Base vezes altura dividido por 2. Bom, a próxima figura aqui eu tenho um paralelogramo. Paralelogramo, tá? E ele é um paralelogramo oblíquo, ó. Esses lado dele aqui é inclinado. Então, olha só, se eu pegar essa parte aqui, ó, desse paralelogramo, tirar ele daqui e colocar aqui, essa figura vai ficar parecendo o quê? Vai ficar parecendo um retângulo, né? Então, no paralelogramo eu vou ter a base e eu também vou ter a altura, certo? Então, como eu falei, se eu pegar esse pedacinho, tirar ele daqui e colocar aqui, aqui eu vou ter um retângulo. Então, como que eu calculo a área do paralelogramo? Também é base vezes a altura. Okay? Então, se essa base aqui medir 6, essa altura aqui medir 4, qual é a área desse paralelogramo? Então, a área vai ser igual a base, que é 6, vezes a altura, que é 4. Isso vai ser igual a 6 vezes 4, 24. Se essa unidade for dada em centímetro, vai ser 24 centímetros ao quadrado, porque eu estou medindo superfície. Se for dada em metro, vai ser metros quadrados, e assim sucessivamente. Bom, aqui eu tenho um trapézio, tá? Como que eu calculo a área de um trapézio? A área de um trapézio também é dado. Vamos lá. Primeiro vamos ver quais são os lados que eu tenho aqui no trapézio. Então, ó, o trapézio ela tem essa base, que é chamada de base maior, essa base, que é chamada de base menor, certo? Então, esse lado maior é a base maior, esse lado menor é a base menor. Então, essa base maior eu represento por um B maiúsculo. Essa base menor eu represento por um B minúsculo, certo? E aí eu tenho a altura desse meu trapézio. Então, isso aqui é a altura do meu trapézio, tá? Não vai confundir a altura com esse lado aqui que é inclinado. A altura é uma linha reta que vai da base maior até a base menor, formando aqui um ângulo de 90 graus, tá? Então, aqui eu posso... Aqui também é a altura, é a mesma altura. Então, como que eu calculo a área de um trapézio? A área de um trapézio é dada pela base maior mais a base menor, vou colocar isso entre parênteses, vezes a altura, dividido por 2. Então, por que eu coloquei entre parênteses? Porque primeiro eu resolvo o que está entre parênteses, depois eu faço a multiplicação, tá? Então, se essa base aqui medir 8, essa aqui vamos supor que mede 4, 8 centímetros, 4 centímetros, e qual é a altura? Vou colocar a altura aqui, 3 centímetros.
Então vamos, quanto vai ser a área desse trapézio? A área desse trapézio vai ser o quê? A base maior, quanto mede? 8, mais a base menor, quanto mede? 4, vezes a altura, quanto mede a altura? 3, e tudo isso dividido por 2, ok? Então, quanto vai ser a área desse trapézio? 8 mais 4, 12, vezes 3, dividido por 2. Quanto vai ser? 12 vezes 3 é 36. 36 dividido por 2. Quanto dá isso? 18. 36 dividido por 2 é 18 centímetros ao quadrado. Então, tá aí o cálculo de área de trapézio. Ok? Bom, eu tenho aqui um losango. Como que eu calculo a área de um losango? Então, ó, o losango, ele tem essa diagonal aqui, ó, que é a maior, tá? Essa chama diagonal maior. Então, eu posso representar por um Dzão, tá? E eu tenho essa diagonal, que é a diagonal menor, que eu represento por um Dzinho. Então, como que eu calculo a área de um losango? A área de um losango, calculada pela diagonal maior, que é o Dzão, vezes a diagonal menor, que é o Dzinho, dividido por 2. Ok? Então, se essa diagonal aqui menor mede 5, essa maior aqui mede 8. Então, eu vou colocar aqui 8 centímetros, que é a diagonal maior. Então, ó, quanto vai ser a área desse losango? A área vai ser a diagonal maior, que é 8, vezes a diagonal menor, que é 5, dividido por 2. Então, ó, quanto que vale a área desse losango? 8 vezes 5, 40. 40 dividido por 2, 20. Então, a área é 20 centímetros ao quadrado, tá? Então, tá aí como eu faço o cálculo de área. Lembrando assim que hoje é muito comum você encontrar áreas para calcular de quadrado, de retângulo, de triângulos, tá? Então, essas três áreas aqui são fundamental você saber, tá? Como calcular a área. A área do quadrado, que é dado por ela, é o quadrado, um lado ao quadrado. A área do retângulo é a base vezes a altura. E a área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Bom, hoje é isso.